Você já desejou em silêncio ser alguém que nada parece abalar? Alguém que não treme diante da crítica, que não se encolhe com a rejeição, que não se despedaça com a perda ou a traição? Talvez você já tenha sonhado com o dia em que essa dor silenciosa vai parar. Essa dor que não grita, mas consome. Que não sangra por fora, mas corrói por dentro. Mesmo quando você sorri. Mesmo quando diz, está tudo bem. Epicuro diria que essa dor nasce de um erro antigo. O erro de acreditar que a paz depende do mundo, quando na verdade ela depende do modo como você habita a si mesmo. Talvez você esteja cansado de tentar agradar. De sustentar uma imagem que exige força o tempo todo. De parecer firme quando por dentro tudo o que você queria era descansar. Descansar da expectativa, da comparação, do medo de não ser suficiente. Você se tornou duro não porque é forte, mas porque está cansado. E há uma diferença imensa entre força e rigidez. Epicuro nos lembraria. Não é o excesso de prazer que nos destrói, mas o excesso de perturbação. Não é o sentir que dói, é o apego ao que não está sob nosso controle. Enquanto você tentar evitar a dor, ela continuará governando seus movimentos. Enquanto tentar se anestesiar, se esconder, se proteger do mundo, você continuará refém de tudo o que acontece fora. Das palavras que ferem, dos gestos que decepcionam, dos silêncios que gritam dentro de você. Isso não é fraqueza. É humano. A maioria vive assim. Alguns apenas fingem melhor. Epicuro dizia que não sofremos pelos fatos, mas pelas opiniões que criamos sobre eles. E aí está a chave. Você não sofre porque o mundo é duro. Você sofre porque sua mente aprendeu a esperar dele aquilo que ele nunca prometeu dar. Segurança absoluta. Controle. Garantias. Mas a vida não assina contratos com o nosso desejo. A paz, a verdadeira paz, não nasce quando o mundo muda. Ela nasce quando você muda a forma de se relacionar com o mundo. Não se trata de se blindar, nem de se tornar frio, nem de se tornar intocável. Epicuro não ensinava a fugir da vida. Ele ensinava a simplificá-la por dentro, a trazer clareza ao desejo, a suavizar o medo, a reduzir a fome de aprovação. A verdadeira força não é a ausência de dor. É a capacidade de não transformar cada dor em um abismo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo em você que já está cansado de lutar contra tudo e todos. Você sente que está sempre em desvantagem emocional. Como se os outros tivessem um poder invisível sobre você. Uma palavra deles muda seu dia. Um olhar muda sua noite. Um silêncio muda sua semana. Mas Epicuro diria: nada externo tem poder real sobre você, a não ser que você o convide para morar dentro da sua mente. O que fere não é o gesto do outro. É o significado que você constrói para ele. O que dói não é a perda. É a crença de que você não sobreviveria sem aquilo que se foi. O que machuca não é a rejeição. É a fantasia de que você precisava ser aceito por todos para ter valor. A mente cria feridas antes que o mundo as toque. Epicuro falava de ataraxia. Um estado de serenidade onde a alma não é sacudida por tudo o que acontece fora. Mas ataraxia não é indiferença. É discernimento. É saber o que merece entrar e o que deve apenas passar. Você acredita que o que te machuca está lá fora, nas ações dos outros, nas palavras mal escolhidas, nas traições que você não esperava. Mas a verdade é mais sutil e mais profunda. Nada disso teria tanto poder se não encontrasse algo aberto dentro de você. Uma ferida antiga. Uma carência não resolvida. Um medo que você nunca nomeou. O mundo só ativa o que já estava em você. Epicuro diria: se uma flecha te fere, não é só por causa de quem a lançou. É porque você estava parado no lugar errado da mente. Você não sofre porque alguém partiu. Você sofre porque colocou sua paz inteira na presença de alguém. Você não sofre porque foi criticado. Você sofre porque construiu sua identidade sobre a opinião alheia.
Você não sofre porque foi traído. Você sofre porque acreditou que sua segurança dependia da constância do outro. O erro não está no mundo. Está na aposta que você fez com ele. E aqui vem uma verdade incômoda. Você ainda sofre tanto porque, no fundo, acredita que pode controlar como a vida deveria se comportar com você. Você tenta ser bom o suficiente, compreensivo o suficiente, forte o suficiente, como se isso garantisse imunidade. Mas a vida não responde a méritos. Ela responde a leis. E a lei é simples, tudo muda. Epicuro ensinava que a raiz da perturbação está no desejo sem medida, no querer mais do que é necessário, no esperar mais do que é possível. Enquanto você acreditar que as pessoas precisam mudar para você parar de doer, você continuará escravo. Sua liberdade começa quando você entende que tudo o que vem de fora só tem poder se encontrar eco dentro de você. E é aí que está o verdadeiro campo de batalha. A sua mente. Não o mundo. Não os outros. Não o passado. A sua interpretação. Epicuro dizia que devemos examinar cada medo, cada desejo, cada expectativa, como um médico examina um corpo, com calma, clareza e sem julgamento. Porque o que não é compreendido domina. Você se pergunta por que certas palavras te atravessam como facas, enquanto outras pessoas nem se importam. Porque essas palavras tocam em lugares seus que ainda não cicatrizaram. E se não cicatrizaram, é porque você nunca os expôs à luz da consciência. Você apenas os escondeu sob camadas de força, orgulho, desempenho, ocupação. Mas feridas escondidas não curam. Elas apenas apodrecem em silêncio. Epicuro dizia, não é o corpo que mais sofre, é a alma confusa. E a alma confusa não precisa de mais defesas. Ela precisa de mais clareza. Enquanto você continuar acreditando que o problema está sempre fora, você nunca vai encontrar a paz. Porque a paz não é um lugar, é um estado. E esse estado nasce quando você aprende a diferenciar o que depende de você, do que não depende. Depende de você. O modo como você interpreta, o modo como você deseja, o modo como você reage, não depende de você. O comportamento dos outros, o curso da vida, o tempo. A sabedoria começa quando você para de gastar energia tentando controlar o que não está nas suas mãos e começa a cuidar do que está. Epicuro chamaria isso de higiene da alma. E é isso que começamos aqui. Não para endurecer você, mas para pacificar você. Porque quem é sereno não precisa de armadura. Se isso está fazendo sentido para você, se algo dentro de você está ficando mais silencioso, mais atento, mais lúcido, então respire. Fique aqui. Porque a raiz da perturbação ainda não foi tocada. E é lá, no fundo da mente, que começa a verdadeira libertação. Você passou a vida acreditando que precisava ser forte. Mas talvez o que você sempre precisou foi ser simples. Epicuro dizia que a felicidade não está em acumular, mas em reduzir. Reduzir o excesso de desejo. Reduzir a ansiedade pelo futuro. Reduzir a dependência da opinião dos outros. A alma se cansa não pelo peso do mundo, mas pelo peso das expectativas que você carrega dentro dela. Você quer ser inabalável? Então pare de se apoiar no que é instável. Você quer ser livre? Então pare de colocar sua paz nas mãos do acaso. A maior prisão não é externa. É mental. Você acorda todos os dias e sua mente já começa a correr. Ela antecipa problemas. Revive dores. Imagina perdas. Constrói diálogos que nunca aconteceram. E nesse ruído constante, a serenidade não encontra espaço para respirar. Epicuro chamava isso de perturbação da alma. E dizia, enquanto a mente estiver cheia de medo, ela não consegue sentir prazer, nem o prazer simples, nem o profundo. Porque prazer para Epicuro não era euforia, era tranquilidade. Era poder sentar com a própria mente e não sentir vontade de fugir dela. Mas você foge.
Foge se ocupando demais. Foge se distraindo demais. Foge se explicando demais. Porque ficar em silêncio consigo mesmo às vezes dói mais do que ouvir qualquer crítica. O problema não é o mundo. É o barulho interno. Você se tornou refém da própria cabeça. E Epicuro perguntaria: você governa sua mente? Ou é governado por ela? A maioria vive no modo reativo. Reage ao que dizem. Reage ao que fazem. Reage ao que pede. Mas não escolhe. E quem não escolhe é arrastado. A serenidade começa quando você aprende a pausar. Não para fugir, mas para observar. Observar o desejo antes de segui-lo. Observar o medo antes de obedecê-lo. Observar a raiva antes de despejá-la. Epicuro ensinava que a mente precisa ser educada como um jardim. Você não arranca todas as plantas. Você escolhe o que vai crescer. Você já percebeu quantos pensamentos você aceita sem questionar? Eu não sou suficiente. Vão me abandonar. Eu preciso provar meu valor. Se eu perder isso, eu acabo. Você repete essas ideias, até que elas viram identidade. Mas Epicuro diria: não é porque você pensa algo que isso é verdade. A maioria das dores não nasce da realidade. Nasce da interpretação. Você não sofre pelo que é. Você sofre pelo que imagina. Você não sofre pelo agora. Você sofre pelo amanhã que você inventa. A ansiedade é uma ficção que parece real. E o medo é só o futuro tentando governar o presente. Epicuro ensinava que a alma só encontra paz quando volta para o agora. Não para o ontem que não muda. Nem para o amanhã que não existe. O agora é o único lugar onde a vida acontece. Mas você quase nunca está aqui. Seu corpo está, mas sua mente está sempre ausente. Pensando no que faltou, no que pode dar errado, no que você perdeu, no que ainda não conquistou. E assim você passa pela vida, sem realmente habitá-la. Epicuro perguntaria: você vive ou apenas sobrevive no pensamento? A serenidade começa quando você aprende a estar inteiro no momento. Respirar e saber que está respirando. Ouvir e saber que está ouvindo. Sentir e não fugir do que sente. Não para se afundar na dor, mas para não mentir para si mesmo. Você não precisa ser intocável. Você precisa ser lúcido. A lucidez é o verdadeiro escudo. Porque quem entende o que sente não é dominado por isso. Quem conhece seus desejos não vira escravo deles. Quem reconhece seus medos não se ajoelha diante deles. Epicuro dizia: a maior riqueza é precisar de pouco. E a maior liberdade é não depender daquilo que você não controla. Você quer parar de sofrer? Então pare de negociar sua paz com o mundo. Pare de colocar sua estabilidade na resposta dos outros. No comportamento dos outros. Na aprovação dos outros. O outro é instável. O mundo é instável. A vida é instável. Mas a sua consciência pode ser um ponto fixo no meio disso tudo. Você não controla o vento, mas controla o modo como ajusta as velas. Você não controla as ondas, mas controla onde ancora sua mente. Epicuro não ensinava a endurecer. Ele ensinava a simplificar. Quanto menos você precisa, menos o mundo pode te ameaçar. Quanto menos você exige, menos você se frustra. Quanto menos você espera, mais você se surpreende. A serenidade não vem de ter mais. Vem de querer menos. Você quer ser inabalável? Então pare de se apoiar no que pode cair. Pare de buscar segurança no que é passageiro. Pare de tentar se salvar com coisas externas. Nada externo salva. A paz nasce de dentro. Quando você aprende a cuidar do seu próprio campo mental. E isso exige prática. Prática de observar. Prática de questionar. Prática de escolher. Você não muda a mente da noite para o dia, mas muda a direção dela. Um pensamento de cada vez. Epicuro acreditava que a filosofia não era teoria.
Era a medicina da alma. E a sua alma não precisa de mais cobrança. Ela precisa de mais clareza. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. Consciente do que entra. Consciente do que fica. Consciente do que você alimenta dentro de si. Porque tudo o que você alimenta, cresce. Se você alimenta medo, você vive em alerta. Se você alimenta carência, você vive em dependência. Se você alimenta lucidez, você vive em liberdade. E é aqui que a jornada muda. Não quando o mundo muda, mas quando você muda a forma de se relacionar com ele. Você para de pedir menos dor e começa a pedir mais consciência. Você para de pedir proteção e começa a pedir compreensão. Você para de fugir e começa a habitar a si mesmo. E aos poucos algo se transforma. As palavras ainda chegam, mas não te atravessam. As perdas ainda doem, mas não te destroem. As críticas ainda existem, mas não definem quem você é. Porque agora você tem um centro, e esse centro não está fora. Está na sua clareza. Epicuro chamaria isso de ataraxia. A serenidade que não depende das circunstâncias. Não é anestesia. É lucidez. Não é fuga. É presença. Você ainda sente, mas não se perde. Você ainda chora, mas não se quebra. Você ainda erra, mas não se odeia. Porque agora você entende. Ser humano não é falha. É condição. E é nesse entendimento que nasce a verdadeira paz. Agora eu te pergunto, em silêncio. Você está disposto a viver com menos medo? E mais consciência? Com menos expectativa? E mais presença? Com menos rigidez? E mais verdade? Se esse caminho fez sentido para você, pare um instante. Respire. E reflita. O que você tem alimentado dentro da sua mente? Escreva nos comentários aquilo que você escolhe cultivar a partir de agora. Se esse vídeo tocou algo em você, curta. Compartilhe essa ideia com quem também precisa de mais serenidade. E se inscreva no canal Jardim de Epicuro. Aqui não falamos de fugir da vida. Falamos de aprender a habitá-la com lucidez, calma e profundidade. Te vejo no próximo encontro. E até lá, cuide bem do seu jardim interior.